Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. É isso mesmo, é tempo de semear, é tempo de ousar, é tempo de sairmos na vanguarda, na linha de frente, fazermos a diferença sim. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto muitos se assentaram em cima do muro e estão olhando a banda passar, estão olhando os acontecimentos, quem tem a ótica de Cristo, quem tem a visão espiritual, entende que é o tempo propício de lançar suas sementes e fazer a diferença em nome de Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês neste dia. Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero te pedir, nos ajude, se inscreve no canal em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu falo com você, deixa o seu like, seu joinha. É super importante também os seus comentários aqui. Gostaríamos de saber a sua opinião. Gostaríamos de ouvir a sua sugestão. Como membro dessa grande família, nós precisamos de ouvir outros membros também, amém? E se você quer conversar comigo, faça isso também pelo Instagram, no direct. Aqui no topo dos comentários está fixado o link do meu Insta. Ok? Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, estamos vivendo o tempo em que todos se assentaram em cima do muro. Vocês sabem que o termo estar em cima do muro é um termo a quem está estático, parado, não está movendo, não está tomando decisões, está apenas como um telespectador ouvindo e vendo o que acontece ao redor do mundo, ao seu redor, na sua sociedade, na sua cidade e no seu país. Porém, nós não fomos chamados para estar assentados em cima do muro, olhando os acontecimentos. Não obstante sermos informados que o mundo jaz no maligno, também fomos informados que somos sal e luz nesse mundo e como sal e luz devemos fazer a diferença. Fomos anunciados como representantes de Cristo na face da terra, porque o termo cristão é justamente isso, é alguém que procura estar como Cristo, agir como Cristo, pensar como Cristo, decidir como Cristo. E a melhor maneira de fazer tudo isso é observando a tua palavra. Quanto mais eu leio da palavra, quanto mais eu medito na palavra, mais eu vou pensar igual a Cristo, mais eu vou agir igual a Cristo. Nós vamos adquirir a mente de Cristo ouvindo e meditando a sua palavra. E pela palavra, nós somos exortados a não ficar olhando com os olhos físicos os acontecimentos ou sinais que tornam o cenário favorável para uma decisão ou até mesmo para uma semeadura. E é embasado nisso que eu quero trazer aqui uma palavra profética da parte de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 1 ao 4. Ouça o que Deus diz para a minha vida e para a tua vida nesse momento. Preste atenção para você sair daqui agora já tomando as suas iniciativas debaixo dessa palavra, em nome de Jesus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Meus irmãos, é justamente em cima dessa última passagem que eu vou me deter. Porém, a palavra de Deus já está deixando bem claro que a nossa vida ela é comparada a um agricultor. E como um agricultor, nós temos que entender que a nossa meta principal é semear. Independente de eu ter em mente o
tempo adequado, o tempo justo para essa colheita, vou eu semear. Não é porque esta semente demora um pouco mais que eu vou deixar de lançá-la. Não é porque essa semente é um pouco mais complexa para se germinar, para se florescer, para se frutificar, que eu vou deixar de lançar essa semente. Eu vou fazer a minha parte, o que me foi incumbido, semear. Quanto à colheita, quanto ao germinar, ao florescer e ao frutificar até o momento da colheita, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que fazer o que me foi proposto, sair como lavrador, como agricultor, lançando as minhas sementes. E é claro que isto vale no sentido espiritual, mas também no sentido material. Amém? Eu não posso estar apenas me detendo nessas circunstâncias. E é isso que fala o versículo de número 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, eu e você, como servos de Deus, nós não tomamos as decisões, não vamos lançar as nossas sementes segundo o que eu estou avaliando na variação do câmbio do dólar. Não vou tomar as minhas decisões segundo o que acontece lá em Wall Street. Não vou tomar as minhas decisões segundo o que acontece na Ibovespa. Não vou tomar as minhas decisões segundo as medidas governamentais. As minhas decisões não estará sendo tomada sob essas referências. As minhas decisões estará sendo tomada debaixo da palavra de Deus. Não é debaixo do que sai da boca do presidente da República, do secretário-geral da ONU, que eu tomo as minhas decisões. Eu tomo as minhas decisões segundo o que sai da boca de Deus, segundo a palavra de Deus. E se eu começar a olhar as nuvens, a olhar a chuva, aqui está dizendo que eu não vou semear e também não vou cegar. Ou seja, eu não tenho que olhar para essas circunstâncias e ficar assentado como muitos em cima do muro. Eu não tenho que olhar para essas circunstâncias e falar, eu vou ficar parado até ver o que acontece. Enquanto você está parado, vendo o que acontece, a vida está andando, a vida está prosseguindo e você está deixando de fazer o que é fundamental, lançar as suas sementes para que no tempo oportuno você venha fazer a sua colheita. O que você tem semeado nesse período de crise, nesse período de adversidade? Eu só vou semear depois que acabar a pandemia? Eu só vou semear depois que vir a vacina tão esperada? Eu só vou semear quando for decretado o fim dessa pandemia? Não, nós não fomos chamados para estar estáticos, nós fomos chamados para agir, fomos chamados para semear, independente de haver vento, independente de haver chuvas. Não vou olhar para as circunstâncias, olhar aqui para o vento, olhar aqui para as nuvens. Está falando de tomar decisões segundo as circunstâncias humanas, segundo o que eu enxergo com esses olhos. Eu não tomo decisões segundo o que eu enxergo com esses olhos, ou seja, na ótica humana. Eu não tomo decisões segundo o que eu ouço de outros seres humanos. A minha decisão é na ótica espiritual. As minhas decisões é segundo o que eu ouço de Deus, na sua palavra. Aleluia! Esses dias eu estava comentando com o irmão Wagner a respeito de uma experiência de Isaac num período de crise sem precedentes como a que estamos vivendo neste mundo hoje. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis que houve uma grande fome sobre a terra naquele período, uma fome sem precedentes, e Isaac estava habitando em terra estrangeira. Ele estava na terra dos maiores inimigos do povo de Deus, do povo hebreu. Ele estava na terra dos filisteus, e ele até cogitou na sua mente, no seu pensamento, em sair dali nesse período de crise e ir para o Egito, que talvez na época seria uma perspectiva melhor, por ser uma nação maior, por ser uma potência mundial. Porém, quando ele pensa isso, olha, o cenário aqui não me é favorável, eu estou cercado de inimigos, eu estou como estrangeiro, eu não tenho uma perspectiva de futuro, é melhor eu cair fora, pegar o que é meu aqui e ir para o Egito. Porém, quando ele toma essa decisão, Deus fala,
Não saia daí da terra dos filisteus, permaneça em Gerar. É aqui que eu vou te abençoar, é aqui que eu vou fazer a diferença através da sua vida. Note só um detalhe, o que Deus está dizendo: você não depende das circunstâncias ao teu redor para ser abençoado. Você não depende do que está acontecendo na cidade onde você mora, no país onde você está, para ser abençoado. Você depende de estar no centro da vontade de Deus. Quando Isaac recebe essa ordem, não saia daqui, permaneça em Gerar, permaneça na terra dos seus inimigos, porque eu vou te dar todas essas terras. Todas essas terras vai pertencer à sua descendência. Olha o que Deus estava dizendo para ele. As circunstâncias não diz respeito a quem enxerga espiritualmente. As circunstâncias são simplesmente detalhes. E a partir daquele instante, Isaac então entende: não estou na terra dos meus inimigos. Estou no centro da vontade de Deus. Aleluia! Ao permanecer em Gerar, ao permanecer na terra dos filisteus, ele permaneceu no centro da vontade de Deus. Ele permaneceu na obediência à palavra de Deus. E diz então que ele ainda ficou um pouco apreensivo, ficou até com medo dos moradores daquela terra, querer matá-lo por conta da beleza de Rebeca e ficar com ela. E ele até mentiu. E ele disse que ela era irmã dele, com medo de ser assassinado e a sua esposa se tornar mulher de um dos filisteus. Porém, diz a palavra de Deus que o rei, certa feita, estava olhando lá da sua casa, do seu palácio, e viu ele brincando com Rebeca lá dentro da sua casa. E ele falou: opa, ele não é irmão dela coisa nenhuma. Um irmão não brinca dessa forma com a irmã. E aí ele chama Isaac e diz assim: meu, o que você fez, cara? Você disse que ela era sua irmã. E se alguns dos moradores daqui da nossa terra se deita com ela, toma ela como mulher, você nos traria uma maldição, rapaz. Por que você fez isso? Aí ele diz: não, é que eu fiquei com medo dos caras gostarem dela, acharem ela muito bonita e quererem me matar para casar com ela. Não faça isso, cara. Mas a partir de hoje eu estou lançando um decreto. E a partir desse instante, alguém que tocar em você ou tocar em sua mulher, certamente morrerá. Olha que coisa maravilhosa! Veio um decreto da parte do rei de proteção especial para Isaac e para a sua casa. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu posso estar no lugar mais perigoso do planeta Terra. Eu estou debaixo da proteção divina e a minha proteção advém por observar a palavra de Deus, por observar a vontade de Deus, por estar no centro da vontade de Deus. Portanto, se você está num bairro perigoso, numa cidade perigosa, num país perigoso, mas está no centro da vontade de Deus, você está no lugar mais seguro. E o centro da vontade de Deus não se resume a um espaço geográfico. O centro da vontade de Deus se resume a um ato de obediência à ordenança divina. O meu ato de obedecer uma ordenança divina me coloca no centro da vontade de Deus. E estando no centro da vontade de Deus, eu tenho essa proteção para a minha vida, para os meus, para a minha casa. Em nome de Jesus Cristo, se você está no centro da vontade de Deus, não importa as nuvens, não importa o vento, não importa se chove ou se está estiado, não importa se o lugar é perigoso com criminalidade, homens perversos ou coisa do gênero. Se você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor ambiente para experimentar a prosperidade de Deus. Você está no melhor ambiente para experimentar o milagre, o sobrenatural de Deus. Aleluia! E dessa forma veio então a ordenança a partir do palácio para que se tivesse uma proteção especial com Isaac. Isaac agora entendendo que verdadeiramente é toda a diferença quando estamos na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, ele entendeu de tal forma
forma a importância de observar a ordenança divina, de observar a palavra divina. Ele entendeu de tal forma que ele agora então, ele não olha mais para o tempo, ele não olha mais para o clima, ele não olha mais para as circunstâncias. O que acontece, pastor? Ele observa o que está aqui. Ele não observa mais o vento e nem as nuvens. Ele observa a palavra. E ao observar a palavra, ele diz assim: não interessa se vai chover ou se não vai chover. Não interessa se estamos vivendo um período de estiagem. Não interessa se ninguém está plantando, se ninguém está semeando. Já que eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou semear. Eu vou ser proativo, eu vou sair na linha de frente, eu vou sair na vanguarda, você está entendendo? E ele então sai na vanguarda. E quando todos estavam sentados em cima do muro, esperando um sinal, uma evidência de chuva para poder plantar, porque essa fome era gerada por conta de uma estiagem, e vocês sabem que havendo uma longa estiagem, não se semeia, não se planta, não se colhe. E todos estavam em cima do muro, esperando um sinal de uma pequena nuvem, esperando a evidências de chuva para então tomar a iniciativa. E Isaac sai na vanguarda, lançando as suas sementes. Os moradores daquela terra talvez olhem para ele e dizem: esse cara é louco. Esse gringo é louco. Ninguém está semeando. Ele vai perder as suas sementes. Nós estamos vivendo um período de uma longa estiagem. A terra está seca, esturricada, rachada. O que ele está fazendo com esse arado? O que ele está fazendo com essas sementes? Ele não poderia guardar essas sementes para um tempo oportuno, mas ele sabia que o tempo oportuno é quando Deus ordena. O tempo oportuno é quando Deus fala. O tempo oportuno é quando Deus manda. E eu estou aqui como a boca de Deus, profetizando. Este é o tempo oportuno. Este é o tempo propício. E diz a palavra de Deus que Isaac semeia em meio a toda essa circunstância. E diz a palavra de Deus ali em Gênesis 26 que ele semeou e que naquele mesmo ano ele fez uma colheita farta, a 100 por 1. Ou seja, foi um aproveitamento de 100%. A semeadura de Isaac numa época de estiagem. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, Eclesiastes diz para mim e para você, no capítulo 11, versículo 4, não fique observando vento, não fique observando nuvens, ou esperando chuvas, ou esperando um clima, um tempo, um cenário favorável. Este é o tempo, este é o cenário. Se você está no centro da vontade de Deus, se você tem observado a palavra de Deus, se você tem andado à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus, lance a sua semente, lance o teu pão sobre as águas, lance o teu pão sobre as águas. Esse termo aqui de lançar o pão sobre as águas, talvez muitas pessoas não entendem, né? Mas quando fala de pão, está se falando do trigo, que era uma espécie de agricultura muito comum, principalmente na região do Egito. E ali então, eles tinham um costume, quando havia uma enchente, nos lugares ali que eram como se fosse uma várzea, próximo ao rio, que se enchia de água, ficava totalmente cheio, todo aquele cenário ali. Você olhava, você via só água, você não via terra. Você está entendendo? E eles aproveitavam aquela lâmina de água que ficava por conta da enchente, e eles lançavam as sementes do trigo ali, em cima das águas. Eles espalhavam as sementes ali. E o que acontecia? Abaixava-se o nível das águas. E ao abaixar, essas sementes eram sepultadas naquele solo, naquela várzea. E depois de algum tempo, eles viam florescendo, germinando o trigo. E depois de um tempo, era simplesmente só colher. Você está entendendo? Eles lançavam a semente naquilo que não estavam vendo com esses olhos. Embaixo daquela lâmina d'água havia um solo que no momento propício essa água baixaria e sepultaria essas sementes. Essas sementes morreriam e germinariam e trariam o fruto. Então, é o que eu e você temos que fazer, lançar o pão sobre as águas. Fala assim, eu estou lançando esta semente, não que os meus olhos físicos estejam contemplando, mas porque eu sei que estou no centro da vontade de Deus. Eu sei que a seu tempo essas águas vão abaixar, vou ver o solo onde eu lancei as sementes. Vou ver essas sementes germinando, vou ver os brotos saindo,
vou ver florescendo e vou ver o fruto. Em nome de Jesus, não precisa enxergar com esses olhos. Lance o teu pão sobre as águas. E em nome de Jesus, não precisa ver nuvens, não precisa ver clima favorável. Você está entendendo? Não dependemos de um clima favorável. Dependemos única e exclusivamente de estar no centro da vontade de Deus. E em nome de Jesus, se você está no centro da vontade de Deus, receba agora a autoridade, a unção e o poder para lançar a sua semente nesse período, nesse clima, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. E em nome de Jesus, como temos dito, tá? Nossas agendas estão abertas. Se você quiser nos convidar para estar pregando no seu congresso, na festividade de mulheres, festividade do grupo de varões, festividade de jovens, aniversário da igreja, estamos atendendo convites, tá bom? E em nome de Jesus, eu quero estar aí no seu estado, na sua igreja, no seu país, levando a preciosa semente da palavra de Deus. Quero ir aí, lançar o meu pão sobre estas águas, em nome de Jesus. Entre em contato conosco para estarmos fazendo essa agenda, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês. Um beijo no seu coração. Amém? Glória!